Pronto. Recado recebido. Bom dia a todos. Bom dia, É, Ricardo. Deus te que hoje abençoe, possa viu? ter mais um dia aí que nós tenhamos a companhia do Espírito Santo e dos anjos do Senhor. Queridos, eu fiquei pensando muito no que falar esses dias e eu fui para o concílio, né? É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de ir para um concílio lá no NASP e eu fiquei vendo ali a diversidade de pessoas que tinha. Tem algumas igrejas que têm um padrão, né? É, as pessoas são muito parecidas, se vestem parecido, andam parecido, e eu fiquei pensando na diversidade que a nossa igreja tem, ainda mais hoje em dia, com, com a introdução agora recente das mulheres no nacional. Então, além de ter homens de vários padrões, Padrão. também tinha mulheres de padrões diferentes. É, encontrei lá o pastor Anderson, fiquei lisonjeado quando ele falou, vamos tirar uma foto. Eu falei, acho que foi a primeira vez que um pastor olhou para mim e falou, vamos tirar uma foto comigo. Normalmente é o contrário, né? A gente pede para tirar foto com os pastores. E, e foi assim, foram 3 dias de muito aprendizado, de muito incentivo para que a gente pudesse seguir aí no trabalho para o avanço da obra do Senhor. E pensando nessa diversidade, eu elaborei o que a gente vai conversar hoje pela manhã. Mas antes de eu abrir aqui a palavra, eu queria te convidar para fazer mais uma breve oração, clamando pelo derramamento do Espírito Santo sobre nossas vidas. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor é quem nos tem mantido. Nós vamos agora abrir a tua palavra, Pai, e nós queremos pedir humildemente que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Guia as palavras que sairão da minha boca para que ela possa tocar no profundo do coração de pelo menos uma pessoa aqui, Pai. Mas se for possível, Pai, que toque no coração de todos nós. Isso é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, é, nós temos um Deus que é um pai de amor, um pai que cuida de cada um dos seus filhos. E por isso eu separei essa mensagem aqui, falando da diversidade, de um Deus que é plural, um Deus que gosta de coisas diferentes, que não mantém um padrão, criou o ser humano diferente. Eu gostaria de ler com vocês aqui no livro de Gênesis, o capítulo 1. É um capítulo bastante conhecido de todos nós, muitos de nós conhecem aí, pode não saber se está de cor o Gênesis, mas conhece de cor a ordem do que está escrito no capítulo 1, e eu gostaria de ler com vocês. Porque diz assim, ó, no verso 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia, e as trevas noite. E houve tarde e manhã no primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas, entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céus, e houve tarde de manhã do segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento de águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas, e dêem sementes, e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cujo as sementes estejam nelas, e sobre a terra. E assim se fez. E a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais
para estações, para dias e anos. E estejam os luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. E fez Deus dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite. E fizeram separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã no quarto dia. E o verso 20 continua dizendo assim: Disse também Deus: Povoem-se as águas e enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus dois grandes animais marinhos. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os que povoaram as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e a terra e na terra se multipliquem as aves. E houve tarde de manhã, o quinto dia. Disse também Deus: Produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que rastejam pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado toda a árvore, toda a erva, todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, todas as árvores em que há fruto e que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, e em que há fôlego de vida, toda erva verde, que lhe será para mantimento. Assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde de manhã no sexto dia. E eu gostaria de parar aqui no final do capítulo 1 com vocês, porque nós vimos aqui um Deus criador, um Pai criador. E é muito interessante que a cada ato da criação, ao final, ele via que era bom. E eu fiquei aqui pensando e refletindo. Eu não tenho filhos ainda, mas eu creio que aqui a maioria tem. E quando sabe que vai vir um filho que tá para vir uma criança, um bebê, começa ali a, a se organizar para receber esse bebê, para receber esse filho. Então começa a montar o enxovalzinho, começa a pintar o quarto, decorar o quarto da criança, quando é possível ter um quarto, em alguns casos não é possível, mas vai preparando tudo e vendo que está ficando bom. Olha, pintei a parede aqui de uma cor, nossa, como ficou bom. Montei o berço, como ficou lindo. O enxoval, e vai vendo que está tudo ficando muito bom e preparado para receber o seu bebê. E aqui Deus também fez dessa forma. Ele foi preparando a terra. A terra que era sem forma, era vazia. Não tinha muita coisa na terra. A palavra diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, então aparentemente tinha muita água, mas não tinha essa beleza que nós vemos hoje. E hoje a beleza que nós vemos já é uma beleza
muito defasada perto da beleza original. Aqui da janela de casa eu olho e vejo o Pico do Jaraguá e eu fico imaginando como que Deus colocou aquela montanha, que nem é uma montanha tão alta, é o ponto mais alto aqui da cidade de São Paulo, mas nem é algo assim tão alto. Eu fico imaginando Deus, né, fazendo isso. E aqui nós vemos o relato de um Deus que fez tudo para o nosso bem. E tudo que ele criou, ele olhava e falava, era muito bom. Sabe, queridos, na minha primeira formação é como eletricista, e eu trabalhei alguns anos como eletricista. E eu deixei de trabalhar na área elétrica porque era uma área que acabava demandando, às vezes, um trabalho no sábado, final de semana, e aí eu fui fazer faculdade numa outra área. Mas ainda assim, de vez em quando, quando alguém solicita, algum amigo pede, eu faço algum serviço de elétrica, alguma manutenção, instalação nova. E aí quando termino, eu vou testar tudo, e aí eu ligo as luzes, eu coloco o teste nas tomadas, e eu fico muito feliz. Eu olho assim e falo, fui eu que fiz, olha como ficou bom. E é uma coisa tão básica, eletricidade. E eu fico aqui imaginando Deus criando o mundo e olhando com os olhos cheios, e assim, e falando, ó, ficou muito bom, ficou bom, isso aqui ficou bom. E aí ele cria o ser humano. Ele cria o ser humano e ele dá a ordem para o ser humano de ter o governo sobre tudo, sobre toda a outra criação, para cuidar de toda a criação. E ao final ele fala que tudo estava muito bom. Deus criou o ser humano e o ser humano foi ali o ápice da criação. E nós vemos que Deus, ele não só criou o ser humano como como as outras criações. As outras criações ele foi falando e as coisas acontecendo. Deus é um Deus que quando ele fala acontece. Mas o ser humano, ele ele conversando ali com o Espírito e com o Deus Filho, ele falou: façamos. Essa é uma obra que nós precisamos colocar a nossa mão e fazer. E ele criou ali o homem e assunto para um outro dia. O homem não conseguiu ficar um dia sozinho. Ainda no primeiro dia da criação, Deus observou que o homem não estava satisfeito sozinho. Ele via os pares, todos os seres criados em par, e, e Adão observou que faltava alguma coisa. Então, desde o primeiro dia criado, Adão se sentiu incompleto. E Deus criou ali uma companheira para que o auxiliasse. Queridos, assim como nós fazemos coisas boas para os nossos filhos, para a nossa família, Deus ainda mais. Deus é muito maior que nós e tem o texto que está lá em Mateus. Eu gostaria de abrir e fazer a leitura com vocês. Está em Mateus, no capítulo 7. Deixa eu localizar aqui o verso 11, que diz assim, ó. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então nós vemos aqui que Deus é o nosso Pai que está nos céus. E ele dá coisas boas para os seus filhos. E em toda essa diversidade de pessoas, enquanto eu olhava lá é, no concílio de anciãos, tinha homens altos como o pastor, quase 2 metros de altura, tinha homens de menos estatura como eu, 1,60 m, tinha homens mais gordos, homens mais magros, homens musculosos, tinha toda a variedade de pessoas. E essa variedade é algo que Deus fez de propósito, ele não queria que nós fôssemos iguais. Nós não pensamos iguais, nós não agimos iguais, nós não falamos iguais. Cada um tem a sua forma de agir, cada um tem a sua peculiaridade.
E eu observando tudo aquilo, eu vi alguns rapazes que eu conheci há algum tempo atrás, e são mais jovens que eu, e eu pensei, olha só, fulano já é ancião, ciclano já está aqui no concílio. E eu pensando e olhando toda aquela situação, e eu me lembrei de alguns anos atrás, eu falei, acho que alguns anos atrás, algumas pessoas olharam para mim e falaram a mesma coisa. Olha o Eduardo aqui, que surpresa, o Eduardo aqui é um ancião. E cada um com a sua peculiaridade, cada um na sua, nas suas características, mas todos no mesmo propósito de servir a Deus. E Deus fez tudo isso, fez todas as pessoas e toda a criação para o nosso bem. Tudo isso que nós vemos ao nosso redor, por mais que o inimigo tente fazer com que se torne mal, Deus criou para o nosso bem. Sabe, queridos, lá em Jeremias, no capítulo 29, deixa eu localizar aqui que eu separei também o texto. Capítulo 29 e o verso 11, o Senhor diz assim: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejeis. Alguém aqui quer um fim ruim? Eu acredito que não. Todos nós queremos um fim bom. E o Senhor nos proporciona isso. Mesmo as coisas que aparentemente são ruins, que acontecem na nossa vida, Deus as usa para que nós tenhamos um destino bom, para que as coisas caminhem da melhor forma possível. Sabe, queridos, Jesus, ele tem uma habilidade que é difícil da gente compreender, de pegar coisas ruins, situações ruins e transformar em coisas boas. Quantas pessoas que nós conhecemos que são frutos de gravidez indesejadas e rendem bons frutos para o Senhor hoje? No momento em que foi descoberta a gravidez, talvez tenha sido um momento de choque, um momento de trauma, um momento em que os pais olharam e pensaram: e agora o que vai ser da minha vida? Eu não tinha esse plano. E agora o que eu vou fazer? O momento foi ali desesperador, algo que não era planejado de jeito nenhum, mas hoje dão bons frutos para o Senhor. O Senhor Jesus transforma maldições em bênçãos. E quer um exemplo disso? Lá no livro de Deuteronômio, vou localizar aqui, em Deuteronômio, no capítulo 21, o verso 22 e 23. Diz assim, ó: Se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e tiver sido morto e o pendurarem num madeiro, e o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque se for pendurado no madeiro, é maldito de Deus. Olha só, uma pessoa que é pendurada no madeiro era considerada maldito de Deus. A cruz que hoje muitas pessoas carregam no peito, tatuam no corpo, usam é, em camisetas, hoje é um sinal de vitória, um sinal de bênção. Mas na época de Jesus, na Idade Média, era um sinal de maldição. A palavra cruz era um palavrão. Mas hoje, os cristãos a ostentam, porque o que era uma maldição, o que era um palavrão, hoje é identificado como uma bênção, porque Jesus carregou uma cruz. Queridos, Jesus é quem faz as coisas ruins se tornarem boas. Ele tira o melhor do pior. E a gente muitas vezes não consegue entender isso. Nós passamos por situações difíceis e nós não entendemos.
mas é porque Jesus quer extrair o melhor daquela situação para mim e para sua vida. Sabe, queridos, assim como um pai e uma mãe planejam ali a chegada do seu filho, do seu bebê, da sua filha, e decoram todo o quarto, organizam a casa para aquela situação, para a chegada do bebê. Assim foi como Deus fez com a gente. Quando ele criou a terra, quando ele foi colocando os animais, as ervas, as árvores, tudo nessa terra, foi pensando no meu e no seu bem. Porque Deus quer o melhor para mim e para você. Deus sempre quis e sempre vai querer o melhor para as nossas vidas. E nós precisamos entender que, por mais que nós passamos por situações difíceis, por situações de adversidade, é porque Deus planeja o melhor para mim e para você. É Ele quem sabe os pensamentos que tem para mim e para você. É Ele que conhece o futuro. Nós temos uma visão muito limitada. Eu falei aqui num momento anterior, num outro sermão. Certa vez eu estava andando aqui pela Via Anhanguera, indo para o trabalho, e aí o Waze disse, carro parado a 300 metros. É uma forma de sinalizar ali para a gente ter uma atenção especial. E eu não conseguia enxergar 300 metros na minha frente, porque tinha uma curva. Eu não conseguia, não tinha uma visão do que estava a 300 metros na minha frente. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ele conhece o que vai acontecer no dia de hoje, o que vai acontecer daqui a um ano. Deus conhece todas as coisas. E Ele nos guia pelo melhor caminho para a nossa salvação. Sabe, queridos, lá em Gálatas, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Hoje nós estamos aqui porque um dia, cerca de 2000 anos atrás, Jesus morreu na cruz por nós. Aquela situação causou um grande trauma na igreja. Os discípulos fugiram. Eles ficaram desesperados, não sabiam o que fazer. Naquele momento, eles também ficaram com medo de morrer. Mas tudo isso que aconteceu foi para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de salvação. E assim como Jesus disse para Zaqueu e para as pessoas que estavam com Zaqueu naquele banquete que Zaqueu deu para Jesus, assim eu quero repetir para você, através do sacrifício de Jesus. Hoje houve salvação na minha e na sua casa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu e você cremos. Por isso nós temos a oportunidade de vida eterna. E eu quero que você se apegue a isso nessa manhã. Por mais que você passe por problemas, por dificuldades, a salvação já está garantida em nome de Jesus. É Ele quem nos oferece a salvação. Nada do que nós possamos fazer aqui pode nos aumentar o caminho da salvação, porque Jesus é quem fez o sacrifício. Sabe, queridos, na época que eu estudava, não que eu ainda não estude, agora eu faço uma pós-graduação, mas alguns anos atrás, eu tinha um professor que ele era muito rigoroso. E assim, a cada semestre a gente conhecia os professores do próximo semestre e, e as turmas anteriores falavam dos professores, né? E aí tinha um professor que ele era muito mal falado pelas outras turmas. Todo mundo falava que ele era muito rigoroso, que ele era duro. E eu lembro até hoje do que ele falou no primeiro dia de aula do semestre. Ele olhou para a turma assim e falou: Olha, hoje é o primeiro dia de aula. Todos aqui estão com nota 10. Nota 10 para todo mundo. E aí todo mundo já ficou meio animado com a situação, porque a gente nunca tinha ouvido aquilo. Nota 10 para todo mundo. Todo mundo começa a matéria, a disciplina aqui com nota 10.
Agora cabe a cada um de vocês manter essa nota. Sabe, queridos, quando Jesus morreu na cruz, ele garantiu a salvação de todos nós. A parte dele está feita. Agora cabe a nós andarmos juntos com ele, para que a salvação seja ali dia após dia mantida. Sabe, queridos, a nota 10 do professor era difícil manter. Ele era rigoroso, mas a salvação com Jesus, ela não é difícil de ser mantida. Basta a gente confiar nele, dia após dia. Como está em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E se você está aqui hoje, nessa manhã, que você está em Cristo Jesus, então não existe condenação para você. Não existe condenação para mim, porque nós andamos com Jesus. E continuando ali no livro de Romanos, ainda diz que se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é o nosso Salvador, que ele morreu por nós estaremos com ele. Nós temos que falar de Jesus para outras pessoas, para que elas também aceitem essa salvação que hoje nós aceitamos, que hoje nós temos para nós. Assim como Deus preparou essa terra para receber o ser humano, ele também tem preparado a Canaã celestial, para mim e para você. E Jesus disse que voltará para nos buscar. E ele está ansioso para buscar a mim e a você. Assim como um pai fica ansioso, um pai e uma mãe ficam ansiosos pelo nascimento do seu filho. Jesus está ansioso para nos resgatar, para nos levar para morar com ele. Está tudo preparado. Mas como diz a música, falta você, e falta mim, e falta muitas outras pessoas. Nós precisamos pregar o evangelho, porque Jesus quer vir nos buscar. Está tudo pronto. O enxoval está preparado. O banquete está pronto. Está tudo certo. Você aceita essa salvação? Você aceita levar essa salvação para outras pessoas? Por mais que seja diversas pessoas, por mais que ela seja diferente, por mais que ela fuja do seu padrão, te convido. Leve a salvação para as pessoas. Por mais diferente que seja de você. Porque a diversidade também faz parte do plano de Deus. Se nós fôssemos todos iguais, não faria sentido. Deus te convida para convidar as pessoas, não só as parecidas com vocês, não só as que pensam igual a você, mas as que pensam diferente. Sabe, queridos, nesse, nesse concílio, nós ganhamos alguns brindes. E um dos brindes foi um roupão para que a gente possa entregar para uma pessoa que através de nós aceite a Jesus. E eu não consigo pensar em ninguém parecido comigo para entregar esse roupão. Todas as pessoas que vêm na minha cabeça são pessoas que agem diferente de mim, pessoas que pensam muito diferente de mim. E eu tô clamando a Deus para que ele me capacite, para que eu consiga levar uma dessas pessoas, uma dessas que vem à minha mente, ou talvez que ele coloque uma outra pessoa em minha mente. Mas são pessoas que pensam e agem diferente de mim. São pessoas que fisicamente são diferentes de mim. Porque Deus ama a diversidade. Que a gente possa não só se prender e olhar para uma pessoa e ver a pessoa e falar, essa tem algumas características parecidas comigo. Essa merece a salvação. Que nós possamos olhar para as pessoas que são muito diferentes de nós e pensar, Deus morreu por essa pessoa também. O sacrifício de Jesus foi por ela também. Que nós possamos levar a salvação para essas pessoas. Te convido, vamos fazer mais uma oração, clamando a Deus para que Ele nos capacite para levar a salvação que Ele um dia trouxe a nós, para que nós possamos levar a essas outras pessoas. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Pai, porque o Senhor criou essa terra cheia de coisas boas para nós. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos convenceu da salvação em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos convenceu de que a Canaã celestial também foi preparada para nós. Pai, assim como os pais preparam o enxoval, o quarto, tudo para os seus filhos,
O Senhor preparou muitas coisas para nós e tudo que o Senhor preparou foi da melhor qualidade. Pai, nós temos muitas pessoas que nós queremos pregar o Evangelho. Muitas pessoas que ainda não te conhecem, Pai. Muitas pessoas que não sabem do teu amor, não sabem do teu sacrifício, não sabem de tudo que aconteceu. Não sabem que toda a criação, de que cada árvore que existe, foi feita pelo Senhor para o nosso bem. Pai, muito obrigado, porque em meio a toda a criação nós vemos um Deus de amor, um Deus que quer o nosso bem, Pai. Nós queremos apresentar esse Deus para as pessoas ao nosso redor. Por isso nós pedimos ao Senhor nos capacite para tal tarefa. Nós somos cheios de defeitos, nós muitas vezes não sabemos falar, não sabemos agir, não sabemos nos comunicar, não sabemos chegar até as pessoas, Pai. Por isso nós clamamos que o Senhor nos capacite para isso. Seja no idioma que for, Pai, seja no local que for. Nada é impossível para o Senhor. Por isso nós clamamos que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre nós e que o Senhor nos use como instrumentos de salvação para a vida de outras pessoas, Pai. Nós queremos, Senhor, levar muitas pessoas à salvação e nós queremos ver Jesus voltar ainda na nossa geração. Mas nós sabemos que tem uma tarefa ainda a ser cumprida, nós sabemos que a missão ainda não acabou, nós sabemos que nós temos muito a fazer, mas muitas vezes nós nos vemos incapazes, Pai. Por isso nós clamamos a Ti, que o Senhor nos use e que o Seu poder esteja sobre nós, para que a missão seja cumprida. Pai, para que nós, ao chegarmos na Canaã Celestial, nós possamos ver o fruto do nosso empenho e que todos juntos nós possamos Te adorar, Pai, num lugar que é muito, mas muito bom, num lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais pecado nem vestígio disso, Pai. Nós queremos muito habitar com o Senhor pela eternidade. Por isso nós estamos aqui reunidos nessa manhã. Nós não sabemos os planos que o Senhor tem para nós, mas o Senhor sabe de todas as coisas e nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos use para que esses planos aconteçam da melhor forma possível. Nós queremos, Senhor, te servir. E nós estamos aqui para te servir. Nós clamamos que o Senhor nos use, em nome de Jesus. Amém. Querido Pai, continua